Uma produção Domínio Público Audiolivros de Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, em A Casa Vazia. Narração Jaime Maciel. Antes de começar o vídeo, curta, compartilhe e caso ainda não seja inscrito no canal, clique no botão Inscreva-se. Quer ouvir mais histórias de Sherlock Holmes? Confira a nossa playlist. Aproveite o audiolivro. Foi na primavera de 1894 que toda Londres ficou interessada e o mundo da alta sociedade atemorizado pelo assassinato do honorável Ronald Adair, em circunstâncias bastante extraordinárias e inexplicáveis. O público já ficara sabendo dos detalhes do crime que surgiam durante a investigação policial, mas uma boa parte foi suprimida na ocasião, já que as alegações para a instauração do processo eram tão esmagadoramente sólidas que não era necessário divulgar todos os fatos. Somente agora, depois de quase 10 anos, é que estou autorizado a fornecer os elos que faltam e que completam aquela cadeia memorável. O crime era por si mesmo interessante, mas aquele interesse não era nada para mim, comparado à sequência incrível que me causou mais choque e surpresa do que qualquer acontecimento da minha vida de aventuras. Mesmo agora, depois deste longo intervalo, eu fico emocionado quando penso nele, sentindo mais uma vez aquela súbita torrente de alegria, espanto e incredulidade que engolfou minha mente. Deixem-me dizer a esse público que tem mostrado algum interesse por esses vislumbres que eu ocasionalmente lhe tenho dado sobre os pensamentos e as ações de um homem bastante notável, que não deve me censurar por eu não ter dividido meu conhecimento com ele, pois eu deveria ter considerado isso meu primeiro dever, se não tivesse sido impedido por uma proibição de seus próprios lábios, e que só foi retirada no 3º dia do mês passado. Pode-se imaginar que minha ligação íntima com Sherlock Holmes tenha provocado meu profundo interesse pelo crime, e que depois de seu desaparecimento, nunca deixei de ler com cuidado os vários problemas que surgiram diante do público. E até tentei, mais de uma vez, para minha própria satisfação, empregar seus métodos nas soluções, embora com resultados medíocres. Não havia nenhum, no entanto, que me atraísse tanto quanto esta tragédia de Ronald Adair. Ao ler o depoimento no inquérito que levou a um veredito pelo assassinato premeditado contra pessoa ou pessoas desconhecidas, eu percebi mais claramente do que nunca a perda que a comunidade sofrera com a morte de Sherlock Holmes. Existem pontos sobre este caso estranho que eu tinha certeza o teriam atraído especialmente, e os esforços da polícia seriam suplantados ou, mais provavelmente, antecipados pela observação treinada e a mente alerta do principal detetive da Europa. Todos os dias, enquanto cumpria minha rotina, eu revolvia o caso na minha cabeça e não achava explicação que me parecesse adequada. Sob o risco de contar uma história já contada, vou recapitular os fatos como eram conhecidos do público na época da conclusão do inquérito. O honorável Ronald Adair era o segundo filho do conde Maynooth, naquela época governador de uma das colônias australianas. A mãe de Adair retornara da Austrália para se submeter a uma operação de catarata, e ela, seu filho Ronald e sua filha Hilda viviam juntos no número 247 de Park Lane. Os jovens frequentavam a melhor sociedade. Até onde se sabia, não tinham nenhum inimigo ou vício especial. Ele esteve casado com a senhorita Edith Woodley, de Carstairs,
Mas o compromisso fora rompido com consentimento mútuo alguns meses antes, e não havia nenhum sinal de que tivesse deixado para trás qualquer sentimento muito profundo. O resto de sua vida girava num círculo estreito e convencional, pois seus hábitos eram tranquilos e sua natureza sem emoção. Mas foi sobre este jovem aristocrata bonachão que a morte se abateu, na forma mais estranha e inesperada, entre 22 horas e 23h20, de 30 de março de 1894. Ronald Adair gostava de cartas, jogando constantemente, mas nunca com apostas que pudessem prejudicá-lo. Era membro dos clubes de jogos de cartas Baldwin, Cavendish e Bagatelle. Ficou provado que depois do jantar, no dia de sua morte, participou de um jogo de whist no último desses clubes. Também jogara lá à tarde. O depoimento dos que jogaram com ele, Mr. Murray, Sir John Hardy e Coronel Moran, revelou que o jogo era o whist e que havia um justo equilíbrio no baixar das cartas. Adair poderia ter perdido 5 libras, não mais. Sua fortuna era considerável, e uma perda assim não o afetaria de maneira nenhuma. Jogava quase todos os dias, num ou noutro clube, mas era um jogador prudente e geralmente ganhava. Verificou-se no depoimento que, em parceria com o Coronel Moran, realmente ganhara 420 libras de uma só vez, algumas semanas antes de Godfrey Milner e Lord Balmoral. Era assim sua história recente, como se apurou no inquérito. Na noite do crime, ele voltou do clube exatamente às 22 horas. Sua mãe e sua irmã estavam fora, passando a noite com um parente. A criada disse no depoimento que ouviu quando ele entrou no quarto da frente do segundo andar, geralmente usado como sala de estar. Ela acendera a lareira e, como fizesse fumaça, abrira a janela. Nenhum som foi ouvido na sala até às 23h20, a hora da volta de Lady Minute e sua filha. Desejando-lhe dar-lhe boa noite, tentou entrar no quarto do filho. A porta estava trancada por dentro e não houve nenhuma resposta aos seus gritos e batidas. Conseguiram ajuda e arrombaram a porta. O jovem infeliz foi encontrado deitado perto da mesa. Sua cabeça fora horrivelmente mutilada por uma bala explosiva de revólver, mas não se encontrou nenhum tipo de arma no aposento. Na mesa estavam 2 notas de 10 libras e mais 17 libras, sendo 10 em moedas de prata e ouro. O dinheiro arrumado em pequenas pilhas de valores variados. Havia também algumas cifras num pedaço de papel, com os nomes de alguns amigos dos clubes ao lado, e daí surgiu a hipótese de que antes de morrer, ele estivesse tentando organizar uma lista de seus ganhos e perdas nas cartas. Um rápido exame das circunstâncias só serviu para tornar o caso mais complexo. Em primeiro lugar, não havia nenhum motivo para que o rapaz trancasse a porta por dentro. Havia a possibilidade de o assassino ter feito isso e depois ter fugido pela janela. Entretanto, a queda era de pelo menos 6 metros, e um canteiro de açafrões em pleno viço fica bem embaixo. Nem as flores nem a terra mostravam sinais de terem sido mexidas, nem havia marcas na estreita faixa de grama que separava a casa da rua. Aparentemente, portanto, foi o próprio rapaz quem trancou a porta. Mas como foi que a morte chegou até ele? Ninguém poderia ter subido até a janela sem deixar vestígios. Supondo que um homem atirou pela janela, ele teria de ser um atirador excepcional para poder, com um revólver, causar um ferimento tão mortal. Park Lane é uma via pública muito movimentada. Há um ponto de cabriolés de aluguel a menos de 100 metros da casa. Ninguém ouvira o tiro, e mesmo assim havia o homem morto,
e a bala de revólver que havia se expandido como um cogumelo, como fazem as balas de ponta mole, e causou um ferimento que deve ter provocado morte instantânea. Eram essas as circunstâncias do mistério de Park Lane, complicadas ainda mais pela ausência total de motivo, já que, como eu disse, ninguém sabia que o jovem Adair tivesse algum inimigo, e não foi feita nenhuma tentativa para tirar o dinheiro ou valores do quarto. Todo dia eu analisava esses fatos, tentando encontrar uma teoria que abrangesse todos eles e descobrir aquela linha de menor resistência que meu pobre amigo afirmava ser o ponto de partida de toda a investigação. Confesso que fiz poucos progressos. À noite, perambulei pela Park e só dei por mim lá pelas 6 horas na Oxford Street, no final de Park Lane. Um grupo de vadios na calçada, todos olhando para uma janela, me fez ir em direção à casa que viera olhar. Um homem alto e magro, com óculos coloridos, que eu suspeitava fortemente ser um detetive à paisana, estava expondo alguma teoria própria, enquanto os outros o rodeavam para ouvir o que ele dizia. Fiquei o mais perto possível dele, mas suas observações me pareceram absurdas, de modo que fui embora um pouco desapontado. Ao fazer isso, esbarrei num homem velho e deformado que estivera ali atrás de mim, e derrubei muitos dos livros que ele estava carregando. Lembro-me de que, enquanto os recolhia, notei o título de um deles: A Origem da Adoração às Árvores, e me ocorreu que o sujeito deveria ser algum pobre bibliógrafo, que, por negócio ou por hobby, colecionava livros antigos. Tentei me desculpar pelo incidente, mas era evidente que aqueles livros, que eu maltratei de modo tão desastrados, eram objetos muito preciosos aos olhos de seu dono. Com um grunhido de descontentamento, deu meia volta e vi suas costas encurvadas e as suíças brancas desaparecerem na multidão. Minhas observações sobre o número 427 de Park Lane não ajudaram muito a esclarecer o problema que me interessava. A casa era separada da rua por um muro baixo e uma grade, não mais do que 1,5 metros de altura no total. Portanto, era muito fácil para qualquer um entrar no jardim, mas a janela era totalmente inacessível, já que não havia nenhuma calha ou qualquer coisa que pudesse ajudar o mais decidido dos homens a escalá-la. Mais intrigado do que nunca, voltei pelo mesmo caminho para Kensington. Eu não estava a mais de 5 minutos do meu gabinete quando a empregada entrou para dizer que uma pessoa queria falar comigo. Para minha surpresa, não era outro senão o estranho velho colecionador de livros. Seu rosto, severo e murcho, espreitando-me por entre os tufos de cabelos brancos, e seus livros preciosos, pelo menos 1 dúzia deles, apertados sob o seu braço direito. "Está surpreso de me ver, senhor?" disse ele, numa voz estranha e áspera. Admiti que estava. "Bem, tenho uma consciência, senhor. E quando por acaso o vi entrando nesta casa, enquanto eu vinha mancando atrás, pensei comigo mesmo: vou dar uma entradinha e visitar aquele homem bondoso, e dizer-lhe que se tive uma atitude um pouco rude, não foi por mal, e que estou muito agradecido a ele por apanhar meus livros." "Você se incomoda demais por uma coisa banal", eu disse. "Posso perguntar como soube quem eu era?" "Bem, senhor, se não for uma liberdade muito grande, sou seu vizinho, pois encontrará minha pequena livraria na esquina da Church Street, e muito contente por vê-lo, com certeza. Talvez o senhor mesmo os colecione. Aqui estão Pássaros Britânicos, Catulo e A Guerra Santa, uma pechincha, qualquer um deles. Com 5 volumes, poderia preencher aquela lacuna na sua segunda prateleira. Parece desarrumada, não?"
Virei a cabeça para olhar a prateleira atrás de mim. Quando me virei novamente, Sherlock Holmes estava sorrindo para mim, do outro lado da minha mesa. Levantei-me, encarei-o por alguns segundos com total espanto e depois parece que desmaiei pela primeira e última vez na minha vida. Com certeza, uma nuvem cinzenta rodopiou diante dos meus olhos e quando se dissipou, descobri que meu colarinho estava aberto e senti o restinho do gosto de brandy nos lábios. Holmes estava curvado sobre minha cadeira, de cantil na mão. "Meu caro Watson", disse a voz tão conhecida, "eu lhe devo 1000 desculpas. Não sabia que ficaria tão abalado." Agarrei-o pelos braços. "Holmes", gritei, "é você mesmo? Você está vivo mesmo? É possível que tenha conseguido escalar aquele abismo horrível?" "Espere um momento", disse ele. "Tem certeza de que é capaz de discutir coisas? Eu lhe provoquei um choque grave com a minha reaparição desnecessariamente dramática." "Estou bem, mas realmente, Holmes, eu mal posso acreditar nos meus olhos. Meu Deus! Pensar que você, de todos os homens, estaria no meu gabinete?" Eu o segurei novamente pela manga e senti por baixo o braço magro e rijo. "Bem, de qualquer modo, você não é um espírito", disse eu. "Meu caro amigo, estou radiante por vê-lo. Sente-se e conte como saiu com vida daquele abismo terrível." Ele sentou-se na minha frente e acendeu um cigarro com seu antigo jeito displicente. Estava vestido com a sobrecasaca desmanzelada do vendedor de livros, mas o resto daquele indivíduo estava empilhado na mesa. Os cabelos brancos e os velhos livros. Holmes parecia até mais magro e vivo do que antes, mas havia um tom branco de morte no seu rosto de feições aquilinas que indicava que sua vida ultimamente não fora muito saudável. "Estou feliz por me esticar, Watson", disse. "Não é brincadeira quando um homem alto tem que diminuir sua estatura durante várias horas. Agora, meu caro amigo, no caso dessas explicações, nós temos pela frente, se puder pedir a sua cooperação, uma noite de trabalho difícil e perigoso. Talvez seja melhor eu lhe fazer um resumo de toda a situação quando o trabalho estiver terminado." "Estou cheio de curiosidade. Prefiro ouvir agora." "Virá comigo esta noite?" "Quando e onde quiser." "Isto é, de fato, como nos velhos tempos. Nós precisamos de um pequeno jantar antes de ir. Bem, então, sobre aquele abismo, não tive grandes dificuldades em sair dele, pela simples razão de que jamais estive nele." "Jamais esteve nele?" "Não, Watson, nunca. Meu bilhete para você era absolutamente genuíno. Tive pouca dúvida de que tivesse chegado ao fim da minha carreira quando percebi aquela silhueta um tanto sinistra do falecido professor Moriarty, de pé sobre a trilha estreita que levava à segurança. Li nos seus olhos um propósito inexorável. Portanto, troquei alguns comentários com ele e obtive sua permissão para escrever a pequena nota que você recebeu depois. Deixei-a com meu maço de cigarros e minha bengala e andei ao longo da trilha. Moriarty ainda nos meus calcanhares. Quando cheguei ao final, parei acuado. Ele não tinha arma, mas correu na minha direção e jogou seus braços longos em torno de mim. Ele sabia que seu próprio jogo estava acabado. Sentia-se ansioso para se vingar de mim. Cambaleamos juntos pela borda da cachoeira, mas
tenho algum conhecimento de Baritsu, ou o método japonês de luta corpo a corpo, o que me foi muito útil mais de uma vez. Esquivei-me de suas garras, e ele, com um grito horrível, rolou desvairado por alguns segundos, tentando agarrar o ar com as duas mãos. Mas apesar de todos os esforços, não conseguiu se equilibrar e caiu. Olhando por sobre a borda, eu o vi cair um bom pedaço. Depois bateu numa pedra, quicou e caiu na água. Escutei com assombro a sua explicação, contada entre baforadas de seu cigarro. Mas as pistas! Gritei. Eu vi com meus próprios olhos que 2 desceram a trilha e nenhum voltou. Já chegarei nesta parte. No instante em que o professor Moriarty desapareceu, me dei conta da oportunidade realmente extraordinária e feliz que o acaso colocara no meu caminho. Eu sabia que Moriarty não era o único homem que me jurara de morte. Havia pelo menos 3 outros, cujo desejo de vingança contra mim só iria aumentar com a morte de seu líder. Todos eram homens extremamente perigosos. Um ou outro com certeza me pegaria. Por outro lado, se todo mundo se convencesse de que eu estava morto, esses homens agiriam com liberdade e logo se revelariam. E mais cedo ou mais tarde eu poderia destruí-los. Aí seria o momento de anunciar que ainda continuava na terra dos vivos. A mente funcionou tão depressa que acho que pensei tudo isso antes de o professor Moriarty chegar ao fundo da cachoeira Reichenbach. Levantei-me e examinei a parede rochosa atrás de mim. No seu resumo pitoresco do que aconteceu, que li com grande interesse alguns meses depois, você afirma que a parede era a pique. Não era bem assim. Na verdade, ela possuía alguns pequenos pontos de apoio e havia indícios de uma reentrância. O penhasco era tão alto que escalá-lo era uma impossibilidade óbvia, e também era impossível voltar pela trilha sem deixar algumas marcas. Eu deveria, é verdade, ter colocado minhas botas ao contrário, como já fiz em ocasiões semelhantes, mas a visão de 3 trilhas em uma direção sugeriria, com certeza, uma fraude. Em suma, era melhor que eu arriscasse a escalada. Não foi uma tarefa agradável, Watson. A cachoeira rugia ao meu lado. Não sou uma pessoa fantasiosa, mas lhe dou minha palavra de que julguei ter escutado a voz de Moriarty gritando para mim do fundo do abismo. Um erro teria sido fatal. Mais de uma vez, quando os tufos de capim saíam nas minhas mãos ou meus pés escorregavam nas saliências da rocha, pensei que era o meu fim. Mas lutei para subir. E finalmente alcancei uma reentrância profunda e coberta de um musgo verde e macio, onde podia ficar sem ser visto no mais perfeito conforto. Eu estava estirado ali quando você, meu caro Watson, e todos que o seguiam investigavam, da maneira mais simpática e ineficiente, as circunstâncias da minha morte. Por fim, quando todos vocês tiraram suas conclusões inevitáveis e totalmente errôneas e acabaram voltando ao hotel, eu fiquei sozinho. Eu imaginara que havia chegado ao fim de minhas aventuras, mas um incidente bastante inesperado mostrou que ainda havia mais surpresas para mim. Uma rocha enorme, vinda lá de cima, passou por mim com estrondo, bateu na trilha e rolou para dentro do abismo. Por um instante pensei que fosse um acidente, mas logo depois, olhando para cima,
Vi a cabeça de um homem contra o céu quase escuro, e outra pedra bateu na reentrância em que eu estava estirado, a menos de 30 centímetros da minha cabeça. Naturalmente, o significado disso era óbvio. Moriarty não estivera ali sozinho. Um comparsa. E aquele único vislumbre bastou para me mostrar que o cúmplice era um homem perigoso. Ficara de guarda enquanto o professor me atacava. De uma certa distância, sem ser visto por mim, fora testemunha da morte do seu amigo e da minha fuga. Ficara esperando e depois, dando a volta no topo do penhasco, tentara obter êxito onde seu companheiro falhara. Não me demorei muito pensando no assunto, Watson. Novamente vi aquele rosto sinistro, olhando por cima do penhasco, e soube que viria outra pedra. Arrastei-me para a trilha. Acho que não poderia ter feito aquilo a sangue frio. Era 100 vezes mais difícil do que me levantar. Mas eu não tive tempo para pensar no perigo, pois outra pedra passou zunindo por mim enquanto eu me segurava na borda da saliência. No meio da esquina escorreguei, mas graças a Deus aterrissei, rasgado e sangrando, sobre a trilha. Saí correndo. Atravessei mais 10 quilômetros pelas montanhas no escuro e uma semana depois eu estava em Florença, certo de que ninguém no mundo sabia o que acontecera comigo. Só tinha um confidente, meu irmão, Mycroft. Tenho de lhe pedir muitas desculpas, meu caro Watson, mas era importantíssimo que você pensasse que eu estava morto. E era quase certo que você não teria escrito um relato tão convincente da minha morte dramática se não acreditasse realmente nela. Várias vezes nos últimos 3 anos peguei uma caneta para escrever a você, mas sempre temi que sua amizade afetuosa por mim o levasse a cometer alguma indiscrição que pudesse trair meu segredo. Por esse motivo, me afastei de você esta noite, quando derrubou meus livros, pois eu estava em perigo naquela hora, e qualquer demonstração de surpresa e emoção de sua parte chamaria a atenção para minha identidade e acarretaria resultados deploráveis e irreparáveis. Tive de confiar em Mycroft para obter o dinheiro de que precisava. As coisas em Londres não correram tão bem quanto eu desejava, porque o julgamento da gangue de Moriarty deixou em liberdade 2 de seus membros mais perigosos, meus inimigos mais vingativos. Portanto, viajei durante 2 anos pelo Tibete e me diverti visitando Lhasa e passando alguns dias com o chefe Lama. Você deve ter lido a respeito das notáveis explorações de um norueguês chamado Sigerson, mas tenho certeza de que nunca lhe ocorreu que estava recebendo notícias do seu amigo. Depois passei pela Pérsia, dei uma olhada em Meca e fiz uma visita curta, mas interessante ao califa em Khartum, cujos resultados comuniquei ao Ministério das Relações Exteriores. Voltando à França, passei alguns meses numa pesquisa sobre os derivados do alcatrão que fiz num laboratório em Montpellier, no sul da França. Concluído isto, para minha satisfação, e sabendo que apenas um dos meus inimigos ficara agora solto em Londres, eu estava prestes a voltar, quando o meu deslocamento foi apressado pelas notícias deste notável mistério de Park Lane, que não só me atraiu por suas próprias características, mas também parecia oferecer algumas oportunidades pessoais muito peculiares. Vim logo para Londres. Me recolhi na Baker Street. Deixei a senhora Hudson histérica
e descobri que Mycroft conservava meus aposentos e papéis exatamente como sempre estiveram. De modo que, meu caro Watson, às 14 horas de hoje, eu me encontrava na minha velha poltrona, no meu velho quarto, e desejando apenas ver meu velho amigo Watson na outra cadeira que ele ocupou com tanta frequência. Esta foi a incrível narrativa que ouvi naquela noite de abril. Uma narrativa que seria inteiramente inacreditável para mim, se não fosse confirmada pela visão real da figura alta e magra e da face ansiosa e viva que eu pensara nunca mais ver. De certo modo, ele sabia de minha própria triste aflição. Mostrava sua simpatia mais nas maneiras do que nas palavras. O trabalho é o melhor antídoto para a tristeza, meu caro Watson, disse ele. E eu tenho um bocado de trabalho para nós dois esta noite. E se ele for concluído com êxito, bastará para justificar a vida de um homem neste planeta. Pedi em vão para que ele me contasse mais. Você vai ver e ouvir o suficiente até amanhã, ele respondeu. Nós temos 3 anos de passado para discutir. Vamos nos limitar a isso até às 21h30, quando então começaremos a notável aventura da Casa Vazia. Era realmente como nos velhos tempos, quando, àquela hora, eu me sentei ao lado dele num cabriolé, revólver no bolso e a excitação da aventura no coração. Holmes estava frio, sombrio e silencioso. Quando as luzes dos postes batiam sobre a sua fisionomia austera, eu via que as sobrancelhas estavam franzidas em meditação e os lábios comprimidos. Não sabia que monstro selvagem nós estávamos prestes a caçar na selva escura do crime de Londres, mas tinha certeza, pela conduta desse mestre caçador, que a aventura era das mais sérias. Embora o sorriso sardônico que rompia de vez em quando a sua melancolia austera indicasse pouca sorte para o objeto da nossa busca. Eu imaginara que estávamos indo para Baker Street, mas Holmes mandou o cabriolé parar na esquina da Cavendish Square. Observei que quando saltou, deu uma olhada atenta para a direita e para a esquerda, e a cada esquina subsequente ele tomava os maiores cuidados para se assegurar de que não estava sendo seguido. Nosso trajeto certamente era singular. O conhecimento que Holmes tinha dos atalhos de Londres era extraordinário, e nessa ocasião ele passou rapidamente e com passo seguro por uma série de garagens e estábulos de cuja existência eu nunca soubera. Saímos finalmente numa estrada pequena, ladeada de casas velhas, que nos levou a Manchester Street, e daí para a Blandford Street. Ali ele desceu rapidamente por uma passagem estreita, entrou por um portão de madeira num pátio deserto e então abriu com uma chave a porta dos fundos de uma casa. Entramos juntos, e ele a fechou atrás de nós. O lugar estava totalmente escuro, mas para mim era evidente que se tratava de uma casa vazia. Nossos pés estalavam no assoalho nu, e minha mão estendida tocou uma parede, cujo papel estava rasgado em tiras. Os dedos finos e frios de Holmes se fecharam em torno do meu pulso e me conduziram através de um saguão, até que percebi vagamente a lúgubre clarabóia na bandeira da porta. Ali, Holmes virou de repente para a direita e nos encontramos numa sala ampla, quadrada, vazia, muito escura nos cantos, mas fracamente iluminada no centro pelas luzes que vinham da rua. Como não havia nenhum poste próximo e o vidro da janela estivesse opaco devido ao pó, podíamos apenas vislumbrar os vultos, um do outro ali dentro.
Meu amigo pôs a mão no meu ombro e os lábios perto do meu ouvido. Você sabe onde estamos? Sussurrou. Certamente aquela é a Baker Street. Respondi, olhando através da janela opaca. Exatamente. Estamos em Camden House, que fica em frente aos nossos velhos aposentos. Mas por que estamos aqui? Porque tem uma vista excelente daquele pitoresco bloco de edifícios. Posso pedir-lhe o incômodo, meu caro Watson, de chegar um pouco mais perto da janela, tomando cuidado para não se mostrar, e então olhar para os nossos velhos aposentos? O ponto de partida de tantos dos nossos pequenos contos de fadas? Veremos se a minha ausência de 3 anos eliminou totalmente o meu poder de surpreendê-lo. Rastejei para a frente e olhei para a janela conhecida. Assim que bati os olhos nela, engasguei e soltei um grito de assombro. A parte transparente da janela estava abaixada e uma luz forte estava ardendo na sala. A sombra de um homem sentado numa cadeira lá dentro era um vulto negro, forte, contra o anteparo luminoso da janela. Não havia erro quanto à postura da cabeça, os ombros quadrados, a aspereza dos traços. O rosto estava meio de lado, e o efeito era o mesmo de uma dessas silhuetas negras que nossos avós adoravam fazer. Era uma reprodução perfeita de Holmes. Fiquei tão surpreso que estendi minha mão para ter certeza de que o próprio homem estava ao meu lado. Ele estremecia com um riso silencioso. Então? Perguntou. Meu Deus! Exclamei. É maravilhoso! Acredito que a idade não faz definhar nem deteriora minha multiplicidade infinita, disse ele, e percebi na sua voz o prazer e o orgulho que o artista sente com sua própria criação. Parece realmente comigo, não? Estaria pronto a jurar que era você. O mérito da execução cabe a Monsieur Oscar Meunier, de Grenoble, que passou alguns dias fazendo a moldagem. É um busto de cera. O resto eu mesmo arranjei durante minha visita a Baker Street esta tarde. Mas por quê? Porque, meu caro Watson, tenho os mais fortes motivos para desejar que certas pessoas pensem que eu estava lá, enquanto na verdade eu estava em outro lugar. E você pensou que os quartos estavam sendo vigiados? Eu sabia que estavam. Por quem? Pelos meus velhos inimigos, Watson. Pela encantadora sociedade, cujo líder jaz na cachoeira Reichenbach. Você deve se lembrar que eles, e só eles, sabiam que eu ainda estava vivo. Acreditavam que mais cedo ou mais tarde eu voltaria aos meus aposentos. Eles o vigiavam permanentemente, e esta manhã me viram chegar. Como você sabe? Porque reconheci o vigia deles quando dei uma olhada pela janela. É um sujeito inofensivo chamado Parker, ladrão por profissão e um notável tocador de berimbau. Não liguei para ele, mas prestei muita atenção na pessoa, muito mais terrível, que estava atrás dele. O amigo íntimo de Moriarty, o homem que atirou as rochas do penhasco, o criminoso mais perigoso e cheio de manhas de Londres. É este que está atrás de mim esta noite, Watson. E este é o homem que ignora que nós é que estamos atrás dele. Os planos de meu amigo iam se revelando aos poucos. Deste recuo conveniente, os observadores estavam sendo observados e os rastreadores rastreados. Aquela sombra angulosa lá em cima era a isca, e nós, os caçadores.
Ficamos juntos em silêncio, no escuro, observando as figuras apressadas que iam e vinham diante de nós. Holmes estava mudo e imóvel, mas posso afirmar que se mantinha bastante alerta e que ele examinava atentamente o fluxo de passantes. Era uma noite fria e agitada, e o vento soprava cortante pela rua comprida. Muita gente ia e vinha, e a maioria agasalhada em seus casacos e cachecóis. Uma ou duas vezes tive a impressão de que vira a mesma pessoa antes, e notei, especialmente, dois homens que pareciam estar se protegendo do vento no vão da porta de uma casa um pouco mais adiante. Tentei chamar a atenção de meu amigo para eles, mas Holmes deu um pequeno resmungo de impaciência e continuou a olhar para a rua. Mais uma vez, ele mexeu com o pé e bateu de leve com os dedos na parede. Era evidente que ele começava a irritar-se e que seus planos não corriam como planejava. Por fim, quando a meia-noite se aproximava e a rua aos poucos ficava vazia, ele ficou andando de um lado para outro na sala, numa agitação incontrolável. Eu ia fazer um comentário quando levantei os olhos para a janela iluminada e tive de novo uma surpresa quase tão grande quanto a anterior. Puxei o braço de Holmes e apontei para cima. "A sombra se moveu!" gritei. Não era mais o perfil, e sim as costas que agora estavam viradas para nós. 3 anos certamente não aplainaram a aspereza do seu temperamento ou sua impaciência com uma inteligência menos ativa que a sua. É claro que se moveu, disse ele. Será que sou uma pessoa tão desastrada e ridícula, Watson, que montaria uma fraude óbvia, esperando que alguns dos homens mais espertos da Europa fossem enganados por ela? Estamos nessa sala há 2 horas, e a senhora Hudson fez mudanças naquela figura 8 vezes, ou uma vez a cada 15 minutos. Ela as faz pela frente, para que sua sombra nunca seja vista. Ah! Ele aspirou com força, uma respiração excitada e estridente. Naquela luz fraca, vi sua cabeça esticada para a frente, toda a sua postura rígida de atenção. Lá fora, a rua estava absolutamente deserta. Os 2 homens deveriam estar ainda de tocaia na porta da casa, mas eu não podia mais vê-los. Tudo estava quieto e escuro, menos aquela brilhante tela amarela à nossa frente, com a figura negra desenhada no centro. De novo, no silêncio total, ouvi aquela nota fina e sibilante, que revelava intensa excitação sufocada. Um instante depois, ele me puxou para trás, para o canto mais escuro da sala, e senti sua mão tapando minha boca num sinal de advertência. Os dedos que me agarravam estavam tremendo. Nunca vira meu amigo tão emocionado, mas a rua escura ainda estava deserta e sem movimento diante de nós. Mas de repente me dei conta daquilo que seus sentidos mais aguçados já haviam percebido. Um som baixo e dissimulado chegou aos meus ouvidos, vindo não da direção da Baker Street, mas de trás da casa onde estávamos escondidos. Uma porta se abrira e se fechara. Logo depois, passos soaram pela passagem. Passos que deveriam ser silenciosos, mas que ecoavam asperamente pela casa vazia. Holmes se agachou de costas para a parede e eu fiz o mesmo, com a mão segurando a coronha do meu revólver. Procurando na escuridão, divisei o contorno vago de um homem, uma sombra mais negra que o escuro da porta aberta. Ele parou por um instante e depois entrou na sala, curvado e ameaçador. Estava a menos de 3 metros de nós.
uma figura sinistra, e eu me preparava para receber o seu bote, antes de perceber que ele não sabia da nossa presença. Passou perto de nós, foi até a janela e a abriu uns 15 centímetros, suavemente e sem ruído. Ao se erguer até o nível dessa abertura, a luz da rua, não mais diminuída pelo vidro empoeirado, bateu em cheio no seu rosto. O homem parecia estar fora de si de tão excitado. Seus olhos brilhavam como estrelas e seus traços se agitavam convulsivamente. Era um homem idoso, com um nariz fino e protuberante, uma testa alta e calva e um bigode enorme e grisalho. Um chapéu alto de molas foi puxado para a nuca e uma camisa de noite, com peitilho, apareceu pelo sobretudo aberto. Seu rosto era magro e moreno, marcado por linhas profundas e ferozes. Carregava na mão o que parecia ser uma bengala, mas ao ser deixada no chão, fez um som metálico. Então, tirou um objeto volumoso do bolso do sobretudo e se ocupou com alguma tarefa que terminou num clique agudo e alto, como se uma mola ou ferrolho tivesse entrado no lugar. Ainda ajoelhado no chão, inclinou-se para a frente e empregou toda a sua força e seu peso em alguma barra, resultando num barulho estridente, longo e confuso, que acabou uma vez mais num forte clique. Então ele se endireitou, e vi que o que carregava era uma espécie de arma, com a coronha curiosamente deformada. Ele a abriu pela culatra, pôs alguma coisa dentro e fechou a tranca. Aí, agachou-se e descansou a ponta da barra na borda da janela aberta. Vi seu longo bigode cair por cima da coronha e seu olho brilhar enquanto mirava. Ouvi um pequeno suspiro de satisfação quando encostou a coronha no ombro e vi o surpreendente alvo, o homem negro no fundo amarelo, bem visível na extremidade da sua alça de mira. Ficou rígido e imóvel por um instante. Então, seu dedo apertou o gatilho. Houve um silvo alto e estranho e um barulho de vidro quebrando. Naquele instante, Holmes pulou como um tigre nas costas do atirador e o jogou com a cara no chão. Num segundo, o sujeito estava de pé novamente e, com um esforço convulsivo, agarrou Holmes pela garganta, mas bati na sua cabeça com o cabo do meu revólver e ele caiu no chão mais uma vez. Pulei sobre ele, e enquanto o segurava, meu companheiro deu um assobio agudo num apito. Ouvimos o barulho de passos apressados na calçada e 2 policiais uniformizados e um detetive à paisana entraram correndo pela porta da frente e surgiram dentro da sala. É você, Lestrade? Perguntou Holmes. Sim, Sr. Holmes. Eu mesmo me encarreguei desta tarefa. É bom vê-lo de volta a Londres, senhor. Acho que você quer uma pequena ajuda extraoficial. 3 assassinatos sem solução em um ano não ajudarão, Lestrade. Mas você conduziu o mistério Molesey abaixo do seu normal. Ou seja, o conduziu muito bem. Nós todos havíamos nos levantado. Nosso prisioneiro, muito ofegante, tinha um policial robusto de cada lado. Alguns vadios já se aglomeravam na rua. Holmes foi até a janela, fechou-a e abaixou as persianas. Lestrade trouxera 2 velas e os policiais acenderam as lanternas. Finalmente, eu podia dar uma boa olhada no prisioneiro. Um rosto extremamente viril, mas sinistro, estava voltado para nós. Com a testa de um filósofo e a boca de um libertino, o homem deve ter começado com grande capacidade para o bem ou para o mal.
Mas ninguém poderia olhar para seus cruéis olhos azuis, com pálpebras cínicas e caídas, ou para o nariz agressivo e feroz, e as sobrancelhas cerradas e amedrontadoras, sem perceber os sinais mais evidentes de perigo da natureza. Não prestava atenção em nenhum de nós, mas seus olhos permaneciam fixos no rosto de Holmes, com uma expressão na qual ódio e assombro se misturavam. Seu demônio! Ele começava a murmurar. Seu demônio esperto! Esperto! Ah, coronel! Disse Holmes, ajeitando o colarinho desarrumado. Viagens acabam como encontros de amantes, como diz a velha canção. Creio não ter tido o prazer de vê-lo desde que me dispensou aquelas atenções, enquanto eu estava na saliência sobre a cachoeira Reichenbach. O coronel ainda encarava meu amigo como um homem em transe. Seu demônio manhoso, manhoso. Era tudo o que conseguia dizer. Ainda não os apresentei, disse Holmes. Este, cavalheiros, é o coronel Sebastian Moran, do exército indiano de Sua Majestade, o melhor atirador de armas pesadas que o nosso Império Oriental já produziu. Acho que estou certo, coronel, em dizer que sua coleção de tigres continua sem rivais. O velho feroz não disse nada, mas ainda fitava meu amigo. Com seus olhos selvagens e o bigode eriçado, parecia-se maravilhosamente com um tigre. Pergunto-me como um estratagema tão simples poderia enganar um shikari tão velho, disse Holmes. Ele deve ser muito familiar para você. Não prendeu um garotinho debaixo de uma árvore, ficou em cima dele com o seu rifle e esperou pela isca para alimentar seu tigre? Esta casa vazia é a minha árvore, e você, o meu tigre. Provavelmente você tinha outras armas de reserva para o caso de haver muitos tigres, ou na suposição desagradável de falhar na pontaria. Estas, apontou à sua volta, são minhas outras armas. A comparação é perfeita. O coronel Moran deu um pulo para a frente com um rugido de ódio, mas foi puxado para trás pelos guardas. A fúria em seu rosto era terrível de se ver. Confesso que você tinha uma pequena surpresa para mim, disse Holmes. Eu não previ que você iria usar pessoalmente esta casa vazia e essa conveniente janela da frente. Eu imaginei que você agiria da rua, onde meu amigo Lestrade e seus homens joviais estavam esperando por você. Com exceção disso, tudo ocorreu como eu esperava. O coronel Moran virou-se para o inspetor. Você pode ou não ter uma causa justa para me prender, disse ele, mas pelo menos não existe motivo para me submeter à tagarelice deste cidadão. Se eu estou nas mãos da lei, que as coisas sejam feitas de uma maneira legal. Bem, isso é razoável, disse Lestrade. Não tem mais nada a dizer, Sr. Holmes, antes de irmos? Holmes apanhara do chão a poderosa arma de pressão e estava examinando seu mecanismo. Uma arma única e admirável, disse ele. Silenciosa e com um poder tremendo. Eu sabia de von Herder, o mecânico alemão cego, que a fabricara por ordem do falecido professor Moriarty. Há anos eu sabia de sua existência, embora nunca tenha tido a oportunidade de segurá-la. Recomendo a sua atenção especial, Lestrade, e também para as balas que a carregam. Pode confiar-nos a sua guarda, Sr. Holmes, disse Lestrade, enquanto o grupo se dirigia para a porta. Algo mais a dizer?
Quero apenas perguntar que acusação vai escolher. Que acusação, senhor? Ora, naturalmente a tentativa de assassinato do Sr. Sherlock Holmes. Não, Lestrade. Não tenho a intenção de aparecer neste caso. A você, e somente a você, cabem os créditos da prisão notável que fez. Sim, Lestrade, eu o congratulo. Com sua habitual e feliz mistura de audácia e esperteza, você o pegou. Peguei-o. Peguei quem, Sr. Holmes? O homem que toda a perícia tem procurado em vão. O coronel Sebastian Moran, que atirou no honorável Ronald Adair com uma bala explosiva de uma arma de ar comprimido pela janela aberta do segundo andar, em frente ao número 427 de Park Lane, no dia 30 do mês passado. Esta é a acusação, Lestrade. E agora, Watson, se puder aguentar a corrente de ar da janela quebrada, creio que meia hora no meu gabinete, fumando um charuto, pode lhe proporcionar alguma diversão proveitosa. Nossos velhos aposentos estavam intactos devido à supervisão de Mycroft Holmes e aos cuidados da Sra. Hudson. É verdade que quando entrei vi uma bagunça incomum, mas todos os velhos pontos de referência continuavam em seus lugares. Lá estava o canto da química e a mesa de pinho manchada de ácido. Numa prateleira havia vários cadernos enormes de notas e livros de referência que muitos dos nossos concidadãos adorariam queimar. Os diagramas, o estojo do violino e o conjunto do cachimbo, até mesmo o chinelo persa que continha o tabaco. Vi todos ali, assim que dei uma olhada em volta. Havia 2 ocupantes na sala. Um, a Sra. Hudson, que sorriu para nós quando entramos. O outro, o estranho boneco que desempenhara um papel importante na aventura noturna. Era um modelo cor de cera do meu amigo, feito de maneira tão admirável que era um facsímile exato. Ficava num pequeno pedestal, com um velho chambre de Holmes, tão bem colocado que da rua a ilusão era absolutamente perfeita. Espero que tenha tomado todas as precauções, Sra. Hudson, disse Holmes. Entrei lá de joelhos, senhor, exatamente como me mandou. Excelente! Trabalhou muito bem. Viu por onde a bala passou? Sim, senhor. Receio que tenha estragado seu bonito busto, pois passou direto pela cabeça e se esborrachou na parede. Peguei-a no tapete. Aqui está. Holmes mostrou-me a bala. Uma bala de revólver macia, Watson. Está vendo? É genial isto. Pois quem imaginaria uma coisa dessa sendo disparada de uma espingarda de ar? Tudo bem, Sra. Hudson. Estou muito grato pela sua ajuda. E agora, Watson, deixe-me vê-lo uma vez mais sentado em sua velha poltrona, pois quero discutir vários detalhes com você. Tirara a sobrecasaca surrada e agora era o velho Holmes, de roupão cor-de-rato, que tirara do seu busto. Os nervos do velho Shikari não perderam sua firmeza, nem seus olhos a crueldade, disse ele com uma risada, enquanto examinava a testa esmigalhada de seu busto. Bem no meio da parte posterior da cabeça, direitinho através do cérebro. Era o melhor atirador da Índia, e acho que existem poucos melhores em Londres. Ouviu falar no seu nome? Não ouvi. Ora, assim é a fama. Mas se me lembro bem, você não tinha ouvido o nome do professor James Moriarty, que foi um dos maiores cérebros do século. Quer apanhar o índice de biografias na estante?
virava as páginas preguiçosamente, recostado na cadeira e soltando grandes baforadas do cachimbo. Minha coleção de M é ótima, Comentou. O próprio Moriarty é suficiente para tornar qualquer letra ilustre. E aqui estão Morgan, o envenenador, Meredith, de abominável lembrança, e Matthews, que arrancou com um soco o meu canino esquerdo na sala de espera de Charing Cross. E finalmente, eis o nosso amigo desta noite. Estendeu-me o livro e li. Moran Sebastian, coronel, desempregado, antigamente no 1º Batalhão dos Pioneiros de Bangalore, nascido em Londres em 1840, filho de Sir Augustus Moran, C.B., que foi embaixador britânico na Pérsia. Educado em Eton e Oxford, serviu na campanha de Jovac, na campanha afegã, Charasiab, despachos, Sherpur e Cabul, autor de A Caça no Himalaia Ocidental, de 1881, 3 meses na selva, 1884. Endereço: Conduit Street, clubes, o Anglo-Indiano, o Tankerville e o Clube Bagatelle de Cartas. Na margem estava escrito, com a letra firme de Holmes, o segundo homem mais perigoso de Londres. É assombroso, eu disse ao devolver o livro. A carreira desse homem é a de um soldado honrado. É verdade, respondeu Holmes. Até certo ponto ele agiu corretamente. Sempre foi um homem de nervos de aço, e conta-se ainda na Índia a história de como se arrastou por um escoadouro atrás de um tigre devorador de homens ferido. Existem árvores, Watson, que crescem até certa altura e de repente desenvolvem um desvio disforme. Você perceberá isso com frequência nos seres humanos. Tenho uma teoria segundo a qual um indivíduo reproduz no seu desenvolvimento toda a evolução de seus antepassados, e que uma mudança repentina, para o bem ou para o mal, surge em consequência de alguma forte influência ocorrida em sua linhagem. Isso, com certeza, é bem fantasioso. Bem, não vou insistir nesse ponto. Seja qual for a causa, o Coronel Moran começou a se comportar mal. Sem qualquer escândalo público, ainda tornou a Índia quente demais para abrigá-lo. Reformou-se, veio para Londres e adquiriu de novo má fama. Nessa época, foi requisitado pelo professor Moriarty, para quem trabalhou durante algum tempo como chefe da equipe. Moriarty o abastecia generosamente de dinheiro e o utilizou em apenas 1 ou 2 trabalhos de primeira categoria que nenhum criminoso comum poderia realizar. Você deve ter alguma lembrança da morte da senhora Stewart de Lauder em 1887. Não? Bem, estou certo de que Moran estava por trás disso, mas nada pôde ser provado. Foi tão esperto que, mesmo quando a quadrilha de Moriarty foi desbaratada, nós não conseguimos incriminá-lo. Você se lembra de que, naquela data, quando fui visitá-lo em seus aposentos, fechei as venezianas com medo das armas de ar comprimido? É claro que você pensou que eu era um lunático. Eu sabia o que estava fazendo, porque tinha conhecimento da existência dessa arma notável. E sabia também que um dos maiores atiradores do mundo estaria atrás de mim. Quando fomos para a Suíça, ele nos seguiu com Moriarty, e sem sombra de dúvida, foi ele quem me proporcionou aqueles malditos 5 minutos na saliência de Reichenbach. Pode imaginar que li aqueles papéis com atenção durante minha estada na França, à espera de alguma oportunidade de pegá-lo pelo pé.
Assim que ele estivesse livre em Londres, minha vida não valeria absolutamente nada. Noite e dia sua sombra estaria no meu encalço, e cedo ou tarde ele teria sua oportunidade. O que eu poderia fazer? Não poderia simplesmente atirar nele, ou eu mesmo iria para o banco dos réus. Não adiantaria apelar para um juiz. Eles não poderiam interferir com a energia no que, para eles, pareceria uma suspeita insensata. Portanto, não poderia fazer nada. Mas olhava as notícias de crimes, sabendo que mais cedo ou mais tarde eu o pegaria. Aí veio a morte desse Ronald Adair. Minha oportunidade chegara finalmente. Pelo que eu sabia, não era certo que o Coronel Moran tivesse feito isso. Ele jogara cartas com o rapaz, seguira-o do clube até em casa, atirara nele através da janela aberta. Sobre isso não havia dúvidas. Só as balas seriam suficientes para levá-lo à forca. Comecei a trabalhar logo. Fui visto pela sentinela que eu sabia iria chamar a atenção do coronel para minha presença. Ele não deixaria de ligar a minha volta repentina ao seu crime e ficaria terrivelmente alarmado. Eu tinha certeza de que ele tentaria me tirar do caminho imediatamente e usaria sua arma mortal com este propósito. Deixei para ele um ótimo alvo na janela, e tendo avisado a polícia de que poderíamos precisar dela... falando nisso, Watson, você descobriu a presença deles na porta com grande exatidão. Ocupei o lugar que me pareceu ser um bom posto de observação, sem nunca ter imaginado que ele escolheria o mesmo lugar para o seu ataque. Agora, meu caro Watson, quer que eu explique mais alguma coisa? Sim, eu disse. Você não esclareceu qual o motivo do Coronel Moran para assassinar o honorável Ronald Adair. Ah, meu caro Watson, aqui entraremos nos domínios da conjectura, onde a mais lógica das mentes pode falhar. Cada um pode formular sua própria hipótese em cima de uma evidência existente, e a sua pode estar tão correta quanto a minha. Tem uma, então? Acho que não é tão difícil explicar os fatos. Foi revelado no inquérito que o Coronel Moran e o jovem Adair tinham, entre eles, ganhado uma soma considerável. Agora, sem dúvida, Moran jogava sujo. Disso eu sabia há muito tempo. Acho que no dia do crime, Adair descobriu que Moran andava trapaceando. É possível que tenha falado com ele em particular e tenha ameaçado denunciá-lo, a menos que desistisse voluntariamente de ser membro do clube e prometesse não jogar cartas de novo. É improvável que um jovem como Adair fizesse logo um escândalo terrível, expondo um homem tão conhecido e mais velho que ele. Certamente agiu como imaginei. A exclusão de seus clubes significaria a ruína para Moran, que vivia de seus ganhos nas cartas, conseguidos de modo desonesto. Portanto, assassinou Adair, que àquela hora estava tentando descobrir quanto dinheiro deveria devolver, já que não poderia lucrar com o jogo sujo do seu parceiro. Trancou a porta para que as mulheres não o surpreendessem e insistissem em saber o que ele estava fazendo com aqueles nomes e as moedas. Aprovado? Não tenho dúvida de que você descobriu a verdade. Será confirmada ou contestada no julgamento. Enquanto isso, o Coronel Moran não nos atrapalhará mais. A famosa arma de ar de Von Herder irá enfeitar o museu da Scotland Yard
E mais uma vez, o Sr. Sherlock Holmes está livre para dedicar sua vida a examinar aqueles probleminhas interessantes que a vida complexa de Londres apresenta com tanta fartura. Fim.